Então, investidores, hoje nós vamos estar trazendo aqui os números do Bradesco, que divulgou os seus resultados no dia de ontem, e nós vamos estar começando aqui primeiramente com os números, né? Nós queremos saber aqui a respeito do lucro que a empresa teve, e logo depois eu vou estar destrinchando esses números, mostrando os setores que a empresa tem melhorado, os setores que ainda precisa de melhora, e no final nós vamos estar trazendo o guidance que o banco projetou no começo do ano para ver o que ele está conseguindo entregar e o que ainda ele não conseguiu entregar. Mas antes de estar continuando o vídeo, peço para vocês estarem deixando o like aí, que ajuda bastante o nosso canal. Vamos estar começando aqui vendo a respeito do lucro líquido recorrente do banco. Nós vemos aqui que o banco registrou um lucro líquido recorrente de 4,6 bilhões no terceiro trimestre do ano, de acordo com o balanço divulgado nesta quinta-feira, e o resultado ele representa uma queda de 11,5% sobre o mesmo período de 2022. Ele veio com uma leve alta aqui de 2,3% quando a gente compara aqui o segundo trimestre deste ano, mas o resultado desse terceiro trimestre ele veio em linha com as expectativas do consenso do mercado, que projetava ali ganhos na ordem de 4,6 bilhões, segundo a Bloomberg, e ele veio aqui exatamente com os números que o mercado projetava. Agora nós vamos estar vendo alguns destaques que o banco soltou, e eles falaram que o avanço na estratégia de comercialização de produtos por meio de canais digitais contribuiu com a liberação de crédito consignado aqui, onde teve uma alta de 43%, quando comparado aqui aos 9 primeiros meses do ano passado. É realmente uma alta muito relevante, onde eles também conseguiram aqui um aumento na venda dos consórcios de 88%, comparado também ao mesmo período de 9 meses aqui do ano passado. Eles destacaram aqui também que o índice de inadimplência acima de 90 dias apresentou uma melhora no trimestre, destacando que a carteira de crédito se manteve estável. E foi como eu tinha falado com vocês, o faturamento do banco está excelente, o que estava atrapalhando é exatamente a questão da qualidade do crédito, que, como mostrado, está mostrando uma leve melhora, com expectativa de melhora maior para o ano que vem. Eu tinha trago no vídeo anterior que eu falei a respeito de Bradesco, o crescimento da receita líquida da empresa, que se encontra aqui a níveis recordes, trazendo aqui no prazo máximo. Desde 2010, a empresa não tinha uma receita tão grande de 223 bilhões de reais como ela teve aqui nos últimos 12 meses. Mas quando nós olhamos aqui para o lucro líquido, a gente vê aqui uma queda nesse lucro líquido, exatamente para essa questão da qualidade do crédito, que a empresa teve que fazer alguns provisionamentos e atrapalhou aí a questão do lucro líquido do banco. Nós vemos ainda que as receitas de prestação de serviço superaram a marca aqui de 9 bilhões de reais, ou seja, uma alta aqui de 4,1% comparado ao segundo trimestre deste ano, e as operações também de seguro atingiram aqui um importante resultado de 4,6 bilhões de reais, com um ROI trimestral aqui de quase 24%. Essa questão dos seguros aí a gente vê que realmente está em alta, né? Todas as empresas de seguro, tanto Caixa Seguridade, que trouxe seus resultados aí nessa semana com lucro recorde. Nós temos também a BB Seguridade e outras empresas de seguro que estão tendo lucros recordes, mostrando que realmente é um momento muito interessante para o setor de seguros no nosso país. A gente observa aqui um faturamento de 28 bilhões de reais, com um lucro líquido aqui de 2,3 bilhões apenas no setor de seguros do banco, um ROI aqui espetacular de quase 24%, e o banco destaca aqui que nos primeiros 9 meses de 2023, ele teve um faturamento aqui de 78 bilhões e um lucro líquido de 6,5 bilhões, ou seja, uma alta de 32% comparado aqui ao mesmo período do ano passado. Fazendo uma análise aqui apenas do setor de seguros, a gente vê aqui o lucro líquido de 2,3 bilhões e no segundo trimestre veio mais ou menos na mesma linha de 2,3 bilhões, mas quando nós vemos aqui o terceiro trimestre do ano passado, tinha vindo aqui em 1,4 bilhões, tendo uma alta realmente muito expressiva de 57%. E na comparação dos 9 primeiros meses deste ano com os 9 primeiros meses do ano passado, uma alta aqui de 32%, confirmando assim esse momento extraordinário para o setor de seguros no nosso país. Agora nós vamos estar falando aqui a respeito das receitas de prestação de serviços para entendermos os setores que o banco está indo bem
e os setores que o banco está indo mal. Eu vou estar fazendo a comparação aqui dos 9 primeiros meses de cada ano para termos uma ideia melhor do que está acontecendo. Quando a gente olha aqui para o setor de rendas com cartão, a gente vê que houve uma alta de 7,3%, mas quando nós vemos aqui a respeito do setor de conta corrente, uma queda aqui de 7,4%. Eu vou estar pegando os destaques aqui, uma alta de 32,5% aqui no setor de assessoria financeira, mostrando que o banco realmente está crescendo muito nessa área. A gente fazendo apenas uma comparação, por exemplo, do terceiro trimestre deste ano com o terceiro trimestre do ano passado, uma alta aqui de 139%, quase 140%. Mas quando nós falamos aqui em operações de crédito, é exatamente onde o banco tem apanhado aqui uma queda aqui de 22%, que é um resultado realmente muito ruim. Falando ainda a respeito da carteira de crédito do banco, a gente vê um destaque aqui muito positivo, onde o banco ele teve um crescimento aí no crédito rural de 32% aqui em pessoa jurídica e quase 10% aqui em pessoa física. Nós sabemos que o crédito rural é um crédito de muita qualidade, que o Banco do Brasil ele é muito forte nessa área e nós vemos aqui um ótimo crescimento do banco exatamente nessa área. Outro crescimento interessante aqui é no crédito consignado, que é um crédito de muita qualidade, onde há um crescimento contínuo aqui desde setembro do ano passado até este momento. E a gente vê aqui, por exemplo, que essa parte em vermelha ela é representada aqui pelos canais digitais, mostrando que o banco está conseguindo crescer através dos canais digitais, o que é muito interessante por ter um baixo custo para o banco. Além disso, ele está mostrando uma melhora em um setor que é altamente previsível, né? Em um cenário com juros elevados, melhorando e muito a qualidade do crédito concedido pelo banco. Agora, por exemplo, eu vou estar trazendo aqui a carteira de crédito em financiamento de veículos. A gente vê que na questão do financiamento de veículos, vemos o banco diminuindo como um todo o total de crédito, né? Que a gente vê aqui em setembro de 2022 até este momento, a gente vê uma baixa aqui, mas nós observamos que entre as pessoas jurídicas e as pessoas físicas, nós vemos uma estabilidade aqui nas pessoas jurídicas, né, que começou aqui em 26,6%. Houve até um aumento, mas nós vemos aqui uma estabilidade, ao mesmo tempo que nós observamos aqui uma queda nas pessoas físicas, mostrando que o banco está sendo bem mais seletivo, até porque o foco do banco neste momento é ter um maior ROI. Porque o crescimento de receita da companhia, ela realmente foi muito boa, mas o retorno sobre o capital líquido ele foi muito ruim e por isso o banco está neste momento aí focado em aumentar o seu ROI para melhorar os seus resultados como lucro líquido. E isso fica evidente aqui quando nós vemos a movimentação da carteira de crédito expandida por rating. Nós temos aqui as classes mais altas, né, de A até C, e aqui os ratings mais baixos, que é a classe E e a classe H. E nós observamos o seguinte, que mais de 97% aqui estão em clientes com rating mais alto, ou seja, que detém ali o menor risco, e apenas 1% na classe D e 1,9% na classe E e na classe H, mostrando que o banco está muito mais seletivo na questão do crédito. E aqui nós vemos o índice de provisionamento do banco caindo consistentemente, aqui desde setembro de 2021 até setembro de 2023 aqui, que é o fechamento do terceiro trimestre aqui ao qual o banco soltou os seus resultados. E nós observamos que essa linha em vermelho representa a cobertura acima de 90 dias, onde há aqui uma queda substancial, onde ele saiu de 297, neste momento está em 155, mostrando realmente uma melhora trimestre após trimestre. E quando nós vemos essa linha em roxo, que é a cobertura acima de 90 dias, excluindo operações 100% provisionadas, da mesma forma, nós observamos aí uma grande queda desde setembro de 2021, mostrando que o banco está ficando cada vez mais seletivo com seus créditos e fazendo cada vez menos provisão em relação a esse crédito. Agora nós vamos estar vendo aqui o guidance que o banco soltou para o ano de 2023 lá no início do ano,
e para ver o que foi divulgado e o que já foi realizado nesses 9 meses de 2023. A gente vê aqui que na carteira de crédito expandida, o banco ele realmente não conseguiu aqui entregar o que foi prometido. Ele divulgou que ia ficar entre 1% a 5% e está ficando aqui apenas em 0,1% aqui, levando em consideração que foram 9 meses, mas ainda assim está muito baixo. A margem financeira total aqui, ele projetou que ia ficar de 2 a 6%, neste momento está em 1,3%. Houve uma boa recuperação aí do segundo para o terceiro trimestre, e se o resultado do quarto trimestre ele vier bom, ele pode estar chegando aqui à casa dos 2%. Em questão aqui das receitas de prestação de serviço, da mesma forma, a gente vê uma melhora apenas no terceiro trimestre, tendo resultado muito ruim no primeiro e no segundo trimestre, e por isso aqui muito difícil o banco estar conseguindo aqui entregar o que foi prometido no guidance no começo do ano. As despesas operacionais também tinha ficado entre 7% e 11% aqui, e neste momento se encontra aqui em 10,2%. Muito provavelmente a empresa pode estar estourando aqui esse teto de 11%. E aqui na questão de resultados das operações de seguro, previdência e capitalização, ela projetou que ficaria aqui entre 21% e 25%, e a gente vê que neste momento, apenas com os resultados de 3 trimestres, ela já superou as expectativas aqui, tendo resultados bem melhores do que aqueles divulgados lá no guidance no começo do ano. E o PDD expandido, que é as provisões para devedores duvidosos, ficando aqui em 29 bilhões nos 9 primeiros meses deste ano, e o banco já esperava que ia ficar aqui entre 36 e 39, então a gente vê que está ficando aqui abaixo da expectativa, mostrando que é um resultado muito bom em relação aqui aos provisionamentos que o banco vem fazendo. Então, a conclusão que a gente chega é o seguinte, que várias metas que foi divulgado aqui no guidance lá no começo do ano, para esse ano de 2023, a maioria aqui a gente vê que o banco ele não vai conseguir entregar, mas há uma expectativa muito grande aí para que a recuperação do banco ele venha no ano de 2024. Como a gente pôde perceber, apenas do segundo para o terceiro trimestre, os resultados do banco começou a melhorar, o que impactou nos resultados do banco, porque o banco ele já tinha uma expectativa que eles já conseguiriam estar melhorando desde o primeiro trimestre, e não foi isso que aconteceu. Mas o mais importante de tudo, que a gente viu que o banco ele já conseguiu melhorar, e até por isso, quando a gente olha aqui os preços do banco, a gente vê que ele fez essa grande correção. Foi aqui o topo, por exemplo, em julho de 2023, depois que o mercado ele viu que o banco não estava conseguindo entregar aquilo que estava dentro do guidance, e isso nos deu essa oportunidade de comprar aqui na casa dos 12,30 mais uma vez. Mas o banco aí, ele já trouxe resultados dentro do esperado pelo mercado, e se ele conseguir continuar entregando resultados dentro do esperado, a gente pode ter aqui uma valorização na cotação do banco, exatamente por essa recuperação que o banco está fazendo gradativamente. Mas então, galera, vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, deixe o like aí que ajuda muito o nosso canal. Se inscreva nele também, caso você não seja inscrito. Eu fico por aqui e até a próxima. Fui!